Então, quer dizer que Portugal já teve bombas nucleares? Talvez tu até já tenhas ouvido falar sobre isto, se calhar até mesmo aqui no canal, mas eu resolvi refazer este vídeo e falar um pouco mais sobre esta história. A verdade é que durante a Guerra Fria, um dos períodos mais tensos da nossa história recente, a base das Lajes, nos Açores, abrigou 32 bombas nucleares. Mas vamos por partes, que esta história merece ser contada com calma. Olá a todos, eu sou o Bruno e se és novo no canal, deixa o teu like e inscreve-te que eu acho que não te vais arrepender. Para começar, é importante entender o que é que se estava a passar no mundo naquela altura. A Guerra Fria foi uma guerra sem confrontos diretos entre as superpotências da época, os Estados Unidos e a União Soviética. Mas por mais que não houvesse uma guerra quente, o clima de medo e de tensão era enorme. Tanto os americanos quanto os soviéticos estavam constantemente prontos para o pior e essa preparação incluía a acumulação de armas nucleares, pois se de um lado houvesse um movimento suspeito, o outro já estava preparado para retaliar com uma data de bombas atómicas. E neste cenário, Portugal, e mais especificamente os Açores, acabaram por ter um papel estratégico muito importante. Os Açores, ali no meio do Atlântico, eram perfeitos para os americanos manterem o controlo sobre a movimentação naval e aérea entre os continentes, pois quem controlasse o Atlântico tinha uma enorme vantagem. Por isso, a base das Lajes, na Ilha Terceira, foi um ponto fundamental na geopolítica da época. Esta base já existia durante a Segunda Guerra Mundial, quando os aliados fizeram um acordo com Portugal para poderem utilizá-la. Aí, António de Oliveira Salazar, ditador que governou até 1968, jogou um jogo complicado. Ele manteve o país oficialmente neutro, mas, ao mesmo tempo, permitiu que os aliados utilizassem os Açores, garantindo que Portugal não se envolvia diretamente na guerra, mas também não fechava portas ao apoio militar. E depois da Segunda Guerra Mundial e com o início da Guerra Fria, os Estados Unidos perceberam que os Açores continuavam a ser muito essenciais e a base tornou-se um ponto estratégico para controlar o Atlântico e foi utilizada principalmente como uma estação de reabastecimento de aviões e para vigilância militar. Ou seja, normalmente os aviões vinham dos Estados Unidos, paravam nos Açores para pôr gota e partiam para a Europa. Só que a verdadeira bomba, literalmente, veio quando se descobriu que os americanos tinham abrigado 32 bombas nucleares na base das Lajes. Pois é, Portugal, que muitos consideravam um país tranquilo e longe de grandes conflitos, estava afinal bem no centro de um dos maiores segredos nucleares do mundo. Imagina o que era viver na Terceira durante os anos 50, 60 ou 70, sem fazeres a mínima ideia de que bem debaixo dos teus pés estavam armazenadas bombas atómicas. E o povo açoriano seguia a sua vida normalmente, sem saber que a qualquer momento aquela ilha poderia ser alvo de um ataque nuclear soviético. Durante a Guerra Fria, a estratégia dos Estados Unidos era chamada de preposição. Basicamente, eles espalhavam armas nucleares por todas as partes do mundo, para garantir que, em caso de guerra, pudessem responder rapidamente a um ataque soviético. Assim, os Açores tornaram-se um local-chave para armazenar armamento nuclear. E claro, tudo isto foi feito em total sigilo. Afinal, Portugal queria manter a sua imagem de país neutro e pacífico, e a presença de bombas nucleares no território era um assunto demasiado delicado para se tornar público. E durante a Guerra Fria, a relação entre os Estados Unidos e Portugal era um pouco ambígua. Por um lado, Portugal era membro da NATO, a aliança militar liderada pelos americanos, mas por outro, o regime autoritário de Salazar deixava alguns aliados desconfortáveis. Mesmo assim, a localização estratégica de Portugal era tão valiosa que os Estados Unidos mantinham uma relação próxima com o país, fechando os olhos para algumas questões políticas. E os Açores, e mais particularmente a base das Lajes, eram um símbolo dessa relação. Em troca de apoio militar e económico, Portugal permitia que os Estados Unidos utilizassem a base. Mas, Bruno, então, mas deixaram lá colocar as bombas assim do nada? Ou havia algum tipo de acordo? Oficialmente havia sim um acordo, mas era para proibir o armazenamento nuclear em território português. Mas, como é fácil de perceber, essa regra foi completamente ignorada e provavelmente o governo português sabia muito bem do que é que se passava, mas optou por não reclamar. Ok, e a população local? Os açorianos beneficiaram economicamente da presença da base. Muitos trabalhavam diretamente para a base americana e o comércio local florescia graças aos militares estrangeiros. Contudo, mal sabiam eles, juntamente com esses benefícios, vinham também enormes riscos. Porque imaginem se havia algum problema com uma daquelas bombas. Lá iam as vacas todas com caraças. As 32 bombas nucleares armazenadas nas lajes eram bombas de profundidade
desenhadas para serem utilizadas em operações anti-submarinas. Basicamente, essas bombas seriam lançadas pelos aviões dos Estados Unidos para destruir submarinos inimigos. E durante a Guerra Fria, os submarinos eram uma das maiores ameaças militares. Estes eram difíceis de detectar e podiam transportar mísseis nucleares que, num piscar de olhos, poderiam atingir qualquer cidade do mundo. Por isso, a presença dessas bombas nos Açores fazia todo o sentido dentro da estratégia de defesa americana. No entanto, há quem diga que as lajes também poderiam ter abrigado bombas nucleares de maior dimensão, muito mais poderosas do que estas bombas táticas. Esta teoria é apoiada por relatos de que, durante a Guerra da Coreia, os Estados Unidos tinham um plano chamado Shakedown, que previa o lançamento de bombas atómicas a partir dos Açores para atingir a Coreia do Norte, a China e até a União Soviética. Ok, Bruno, mas e a radiação? Houve alguma contaminação? Bem, em 2017, o Instituto Superior Técnico de Lisboa conduziu um estudo para avaliar se havia algum tipo de contaminação radioativa na Ilha Terceira. E as conclusões foram, de certa forma, tranquilizadoras. As análises à água e ao solo não encontraram sinais de radiação significativa. Eles detectaram vestígios de césio-137 em algumas amostras do solo, mas em níveis tão baixos que não eram considerados preocupantes. Mas mesmo com esta pesquisa, nem todos concordam com estes resultados. Há especialistas como António Félix Rodrigues, que é cientista na Universidade dos Açores, que argumentam que o estudo do Técnico de Lisboa analisou os isótopos errados. Segundo ele, os isótopos analisados não eram os mais adequados para detectar uma eventual contaminação causada por armas nucleares. Ele defende que deveriam ter sido estudados outros elementos radioativos, como urânio e plutónio, para se obter um retrato mais fiel da possível contaminação. Portanto, mesmo que o estudo oficial tenha concluído que não há riscos significativos, a verdade é que o debate sobre este assunto ainda continua em aberto. E se tu não entendeste metade do que eu falei aqui de isótopos e urânios e plutónios e tal, eu também não sei bem como é que eu te vou explicar. De acordo com o ChatGPT, isótopos são átomos do mesmo elemento químico que têm o mesmo número de prótons, mas um número diferente de neutrões, resultando em diferentes massas atómicas. Eu continuei na mesma. Mas se há algo que eu te posso recomendar e que tem tudo a ver com bombas atómicas, é este livro do escritor Daniel Pinto, A Espia de Oppenheimer. É uma obra de ficção histórica ambientada durante a Segunda Guerra Mundial, que se foca na corrida pela criação da bomba atómica, tanto pelo lado alemão quanto pelo projeto Manhattan dos Estados Unidos. E este livro cria uma tentativa de imaginar como é que os aliados encontraram o local onde os alemães estavam a tentar fazer a bomba. E é muito interessante, pois é uma história muito fluida, fácil de ler e ajuda a compreender como é que as coisas iam acontecendo e como é que a vida em si parecia uma bomba relógio prestes a explodir. Se gostas deste tipo de obras, vai à descrição para poderes adquirir o teu. E um muito obrigado ao Daniel por me ter enviado este fantástico livro. Bem, agora em relação a esta história das bombas nucleares nos Açores, podemos olhar para trás e perceber o quão próximo Portugal esteve do centro do palco da Guerra Fria. A base das Lajes não era apenas um simples posto de reabastecimento de aviões, era um ponto estratégico no tabuleiro de xadrez global, onde a tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética a qualquer momento podia explodir numa guerra nuclear. Mas e tu? Imaginavas que nos Açores, um local tão pacífico, cheio de vocas, longe do caos do mundo, tenha tido tamanha importância estratégica na história? Diz-me aqui nos comentários. Se gostaste do vídeo, deixa o teu like e partilha para amigos e familiares que não sabiam nada sobre isto. Obrigado e adeus.